Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor pastor Jonias. Estamos de volta para sequenciar as gravações de nossas videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Está feita lição 11 do quarto trimestre de 2017. Nós que estamos caminhando aí para o final desse quarto trimestre do ano 2017. O tema desta lição é a importância da Bíblia como única regra de fé. É a lição 11, direcionada para o dia 10 de dezembro de 2017. Texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Verdade aplicada, a Bíblia é a única fonte de tudo o que precisamos entender sobre Deus e seu plano para a humanidade. Textos de referência: Salmo 119, versículo 89, 93, 105 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia é a palavra de Deus. E como ele não erra, não muda, nem tem sombra de variação, assim também é a sua palavra. A verdade faz diferença. Por essa razão, a doutrina da inerrância bíblica é vital para todos nós. Vamos tratar nessa lição do livro mais perfeito, do livro exato, do livro inerrante, do livro infalível, porque como seu autor é infalível e infinito, assim a sua palavra também o é. Vamos tratar da Bíblia Sagrada como fonte inspiradora de Deus e o registro de seus grandes feitos patenteados na natureza e ao longo dos séculos, para o convencimento de todos que habitam neste planeta que existe um Deus supremo, um engenheiro que fez todas as coisas. Vamos tratar da palavra de Deus. A importância da Bíblia. A Bíblia é a fonte que documenta tanto a existência de Deus quanto seus atos poderosos realizados entre os homens. Ela não é somente inerrante, ela é confiável e suficiente para todas as necessidades humanas. Portanto, a importância da Bíblia Sagrada, através de 3 subpontos interessantes, que nós vamos vê-los a partir de então. O objetivo da primeira parte é enfatizar a importância da Bíblia, sua exatidão e seu poder de influência. O objetivo dessa primeira parte, que está dividida em 3 subpartes ou 3 subpontos. Vem comigo. O livro que tem transformado o mundo. Uma equipe de evangelização se direcionou para um submarino e foi fazer ali evangelismo. Depois de entregar vários folhetos, a equipe entregou algumas bíblias para algumas pessoas que ali se encontram. Dentre elas, o comandante daquele submarino. Ele, ao pegar a Bíblia, se indignou muito e atirou-a por trás da sua escrivaninha e, ao ser projetada aquela Bíblia, se rasgou uma página e caiu por trás da sua escrivania. Passou-se 3 meses e alguém que fazia a limpeza encontrou uma página rasgada daquela Bíblia. E fazendo a pergunta, quem teria deixado ali aquela página e de que livro seria aquela página? O comandante, ao se deparar com aquele pedaço de página, ficou impressionado, porque estava escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era um pedaço da página do livro de João, do capítulo 3
versículo 16. Aquele homem ficou sensibilizado ao ler aquele trecho e passou a perguntar de que livro seria aquela página, ou aquele pedaço de página. E alguém evangélico lhe informou: este pedaço de página pertence ao Novo Testamento da Bíblia Sagrada, é do livro de João. Ele se interessou e procurou adquirir uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. A sua vida foi se transformando. Ele começou a sentir efusividade, algo glorioso na sua vida. Ele começou a sentir uma transformação, uma verdadeira mudança na sua vida. Se entregou a Jesus Cristo e hoje é pastor de uma igreja. A interpelação que ecoa é: que livro é esse que tem o poder de transformar as pessoas, que transforma o mundo? Que livro é esse que mexe com os sentimentos, que muda a vida, que transforma caráter? Este livro é o baluarte contra todas as artimanhas do maligno no mundo. É a fonte e de revelação divina para o bem-estar de todos os seres viventes. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o livro que joga a luminosidade neste mundo obscuro e tenebroso. É o livro que transforma. Aleluia. Subponto 2. Um livro amado e odiado. A Bíblia tem sobrevivido ao longo dos séculos, mesmo sendo o livro de grandes perseguições. A queima dos seus originais, a perseguição ferrenha de imperadores inescrupulosos não fez com que este livro deixasse de existir. Apesar de ser o livro mais lido e mais publicado em línguas das mais diversas, é o mais traduzido de todos os livros, e os maiores best-sellers do mundo não conseguem acompanhá-lo nas suas tiragens. Apesar de amado, é também um livro odiado. Mas nem mesmo a queima dos seus originais, nem mesmo a tentativa ferrenha de imperadores e de impérios poderosos tentando aniquilar a Bíblia e exterminá-la, não consegue. É um livro muito amado, mas também um livro muito odiado. Hoje, mesmo nos tempos mais odiernos que vivemos, existem países que fazem parte do buraco negro espiritual, a chamada janela 10/40, em que é proibido se ler a Bíblia. Por exemplo, na Arábia Saudita e especialmente na Coreia do Norte e no Irã. E em outros países que faz parte do buraco negro, mas especialmente nesses 3 países que são os mais fundamentalistas. Subponto 3. O livro mais exato da humanidade foi escrito ao longo de 1.600 anos por 40 homens das mais diversas culturas, em lugares dos mais diferentes, mas é um livro exato, sem erro. Os seus autores, com culturas das mais diversas, autores rudes, sem conhecimento linguísticos, como o boiadeiro Amós de Tecoa. Homens eruditos como Moisés, douto em toda a ciência do Egito. Homens como Paulo, estudado aos pés de Gamaliel, o maior mestre de Israel na época. Não faz diferença da linguagem de um Pedro pescador. Todos são inspirados. É o livro mais exato da humanidade, porque existe um mentor que cuidou com meticulosidade da sua inspiração, que cuidou da sua harmonização. E a questão não é ser erudito ou leigo, mas a questão é ser um vaso usado para escrever aquilo que Deus quer. A Bíblia aplicada à vida cristã. Segunda parte. A Bíblia é a fonte da vida de todos os salvos. É nela que buscamos orientação, conforto e direção para as nossas vidas. O estudo e a prática da palavra sempre nos conduzirão
a um melhor desempenho de nossa missão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo recomenda a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O objetivo dessa segunda parte é mostrar como a Bíblia pode nos moldar e nos tornar mais eficazes na vida. Nos seus 3 subpontos, a Bíblia deve ser o alimento da vida diária. A Bíblia e o Espírito Santo. A Bíblia forma o caráter humano. A Bíblia deve ser o alimento da vida diária. Encontramos as proteínas, as vitaminas e a energia necessária para nosso crescimento, amadurecimento espiritual e para a formação do caráter cristão. Temos aqui os ingredientes, usando uma linguagem peculiar. Vamos entender que a nossa robustez espiritual depende desses ingredientes de vitaminas, de energia, de proteínas, e nós encontramos isso na Bíblia Sagrada, usando aqui uma linguagem figurativa. Nossa vida espiritual será robusta, nós teremos condições de enfrentar os reveses, de nos projetar até as mansões celestiais, quando estivermos alimentados pela palavra de Deus. O nosso apetite espiritual em ler a Bíblia e nos alimentar nos dará o suporte, uma vez alimentados, de enfrentar a aridez, a Bíblia e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o real intérprete da Bíblia. Nós temos algumas disciplinas na teologia que nos auxiliam a compreender a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a hermenêutica, a exegese, são disciplinas que nos auxiliarão a interpretar a Bíblia Sagrada, interpretar os textos. Mas o real intérprete, o que nos faz entender a Bíblia com profundidade, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus entra aí como um agente interessante e nos fará lembrar o texto bíblico se de antemão tivermos lido. Veja bem que o Espírito vos fará lembrar. Para lembrarmos, precisamos ter visto, ter lido. Então, há uma necessidade de lermos e o Espírito Santo vai fazer a sua parte, nos dar a interpretação. Evidentemente que poderemos nos valer de alguns auxílios, de alguns suportes, através dessas disciplinas, para entendermos ou para interpretarmos a Bíblia Sagrada. Porém, o papel do Espírito Santo é fundamental, porque ele é o real intérprete da Bíblia Sagrada. O autor é Deus, o real intérprete é o Espírito Santo, e Jesus Cristo é o tema. A Bíblia forma o caráter humano. A palavra de Deus é o agente mais transformador da terra. Está na Bíblia nossa regra de conduta, nossa regra de fé, prática, o nosso cotidiano espiritual está na Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus é o agente transformador. Não existe nenhum outro meio tão transformador como a palavra de Deus, moldando o caráter.
caráter é o aspecto psicológico da personalidade, é aquilo que repercute do indivíduo. Isso é formado no lar, na igreja e na escola. E quando nós lemos a Bíblia, o nosso caráter é moldado. Aleluia. É por isso que nós temos uma assertiva bíblica que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho não se desviará dele. Quer dizer, o seu caráter será moldado, será pautado na palavra inerrante de Deus. A Bíblia é o agente que forma o caráter. Vamos para a terceira parte. A Bíblia é o livro dos livros. Através dos séculos, a palavra de Deus permanece imponente e poderosa. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não a afeta. Se a Bíblia fosse de origem humana, já estaria desatualizada. Em mais de 20 séculos, o homem não conseguiu e nem conseguirá produzir um livro melhor, e apesar de tanta ciência e conhecimento, ela jamais foi superada. 1 Timóteo 4 e 9. Não se pode jamais substituir a Bíblia Sagrada, ainda que se tenha uma pleiade de homens intelectuais, sapientes, capazes de uma grande erudição na língua. Porém, jamais poderão formar um compêndio capaz de substituir a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada não consiste apenas de um texto bem elaborado, mas de uma inspiração profunda. Porque a inspiração é do Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui o objetivo da terceira parte: apresentar a Bíblia como fonte inesgotável e sua superioridade a todos os demais livros. Nenhum best-seller neste mundo. Podemos citar aqui o Alcorão, podemos citar outros best-sellers como Romeu e Julieta de Shakespeare, que foi o maior escritor que o mundo já conheceu, os Lusíadas de Luís Vaz de Camões e outros mais, mas não terão condições de sobrepujar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Os homens passam a experimentar leituras em livros dos mais diversos, e não somos contra isso, porém criando filosofias e boas maneiras de vida. Mas quando a morte bate à sua porta, eles procuram a Bíblia Sagrada. Um exemplo disso foi Charles Robert Darwin, que é o autor da teoria da evolução das espécies. Este homem passou a sua vida dedicado à ciência, porém, nos últimos momentos da sua vida, ele procurou ler o livro de Hebreus e lia dia e noite. Uma sua amiga foi visitá-lo, e quando lhe perguntou por que não tinha o seu grande livro Evolução das Espécies, que ele havia escrito e que se tornou, notabilizou um best-seller no meio científico, e sim o livro de capa preta, até certo ponto pejorativo e discriminador na época, as pessoas que liam a Bíblia eram discriminadas, ele responde firme: o maior livro que conhecia a Bíblia Sagrada. Vou partir para a eternidade, não baseado no meu Evolução das Espécies, mas vou partir para a eternidade baseado na Bíblia Sagrada. Este livro me fala de coisas transcendentais, este livro me fala de coisas indeléveis, de moradas eternas. O meu livro não fala disso. Daria toda a minha existência para arrebatar das garras da humanidade esse livro que escrevi, cheio de partes estanques e mentirosas. O livro que me fala das moradas eternas é a Bíblia.
e ele lia a Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! As suas lágrimas molhavam os seus cílios, as suas pálpebras, nas noites turvas que cabalizavam sua vida. Mas ele tinha uma esperança, a esperança da morada eterna com o Senhor, falada na Bíblia. Não tem outro livro que nos fale com tanta precisão. Então é por isso que ele é o livro dos livros. Nós vamos entrar na terceira parte aqui, através dos 3 subpontos. A Bíblia é uma fonte inesgotável, a Bíblia é superior a todos os demais livros, a Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. Então a Bíblia é fonte inesgotável. Vejamos o que disse Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador calvinista, um dos maiores expoentes na área de pregação. Ele é tido como o príncipe dos pregadores. Ele disse o seguinte: não haverá dificuldade em arranjar assuntos totalmente distintos dos já usados. A variedade é tão infinita quanto a sua plenitude. Uma longa vida mal dá para buscadear as margens deste continente de luz. A palavra de Deus é como seu autor, infinito. O seu autor é infinito. Deus é o Deus da infinitude. A palavra de Deus é inesgotável. A palavra de Deus é um oceano infinito. Joga luz, joga luminosidade, aclara as verdades. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Oh, glória a Jesus! Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais lemos a Bíblia, mais nós encontramos riquezas imensuráveis nas suas páginas. Aleluia! Suas páginas são inesgotáveis, fonte de conhecimento que pode nos alargar as fronteiras espirituais. A Bíblia é superior a todos os demais livros. No subponto 2. É extremamente compromissada com a verdade. Para se ter uma ideia, o cânon bíblico, que é a régua, ou a vara de medir, ou o elemento que filtrava, ou que filtrou as aberrações, as orlas, aparou tudo que não devia e selecionou os livros ideais inspirados por Deus e categorizados como a palavra de Deus. Vamos aqui, em rápidas pinceladas, ter uma ideia deste livro compromissado com a verdade 100%. Então não é um livro que coloca em xeque dúvida. Não era para se escrever a Bíblia, não era escrito num critério aleatório, de qualquer maneira, não. Vou jogar aqui um pouco de luz para os nossos queridos irmãos internautas terem uma noção de como a Bíblia foi escrita. O pergaminho tinha de ser feito das peles de animais limpos. Pergaminhos eram uma espécie de papel do nosso tempo. Hoje nós temos papel, e naquela época eram os pergaminhos onde se escrevia. Eles tinham o máximo de cuidado, contavam não somente palavras, mas cada letra, e destruindo no mesmo momento a folha se um erro fosse achado. Se errasse alguma letra, destruiu a folha toda. Cada cópia devia ser feita de um manuscrito autêntico, escrito com tinta negra, preparada por uma receita especial, carvão vegetal negro, pulverizado com goma ou azeite ou água, para uso sobre o pergaminho e papiro, que no caso do papiro era madeira. Paulo escreveu no pergaminho. Era necessário que os escribas pronunciassem cada palavra em voz alta antes de escrever, e em caso nenhum podiam escrever memória. Não, veja o cuidado. Os escribas
precisavam limpar suas canetas antes de escrever o nome de Deus, banhar o corpo inteiro para escrever a palavra Jeová. Antes de escrever, teria que ser com pena de ouro. Olha aí, o cuidado, o compromisso que se tinha com a Bíblia Sagrada para se escrever. Extremamente compromissada com a verdade. Nós temos na Bíblia 2 livros que não falam em Deus, dado o ritual e a forma como seria necessário para se escrever a palavra Deus. O livro de Esté e o livro de Cantares de Salomão não possuem a palavra Deus, mas nem por isso deixa dúvida quanto à sua canonicidade. Então está aqui, só para os nossos internautas ter uma ideia como era escrito. Então, um livro altamente compromissado com a verdade, daí a razão princípio de ser superior a todos os demais livros. Nenhum livro se escrevia assim, nessa forma, com esse cuidado todo especial. E a última parte aqui, a última subparte, a Bíblia revela a pessoa de Cristo e a salvação do homem. Então, qual é o tema da Bíblia? Jesus é revelado em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Não sei se os caríssimos irmãos internautas sabem disso. Muitos sabem, e talvez outros não sabem, que o tema de toda a Bíblia é Jesus. Ele aparece em Gênesis como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Em Número, a rocha ferida. Em Deuteronômio, o profeta. Em Josué, ele é o comandante que vai à frente do seu povo. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei esperado. Em Esté, o nosso paráclito, o nosso advogado, o advogado do povo de Deus. Em Jó, ele é o Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim haverá de se levantar sobre a terra. A expressão de Jó diante da sua acusadora esposa. Em Salmos, ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o tema de toda a Bíblia Sagrada. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o homem debaixo do sol. E em Cantares, ele é a noiva decantada em prosa e verso de Salomão. Em Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, aqui é o Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele é o Messias esperado. Oh, glória a Jesus! Jesus é o tema da Bíblia. E no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o Salvador do mundo. Em Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, ele é o Cristo ressurgido e poderoso. Nas cartas apostólicas, em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse ele é o alfa e o ômega. Portanto, Jesus, ele é a pessoa expressiva e temática de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia revela a pessoa de Cristo ao longo das suas páginas. Não é só no Novo Testamento, é no Velho também. Aleluia. Que bela lição, versando sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar. O estudo da Bíblia tem por finalidade, princípio, o conhecimento de Deus. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia aos outros deve ser a de levá-los a conhecer Deus. Se apenas conhecemos o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito. João 20, versículo 31, 2 Pedro 3 e 18. Então, o alvo princípio não é simplesmente conhecer as páginas e a história da Bíblia, mas é conhecer o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. Eu tenho esta preocupação, meu caríssimo internauta. Sou missionário e já fui em vários lugares deste mundo pregando a palavra, e agora estou indo via internet. Estou com mais de 700 vídeos publicados na internet,
e falando da palavra de Deus. Tenho um compromisso em avisar o mundo inteiro sobre a vontade de Deus para com a humanidade. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu quero ter toda a minha vida gasta publicando as verdades da Bíblia Sagrada. Não prego por vaidade, não prego para ganhar dinheiro, eu prego para anunciar as verdades do meu Deus, publicando a sua vontade àqueles que não conhecem Deus. E através da sua palavra, eu quero cada dia pregar a sua palavra. Oh, aleluia. Estou agendado em várias igrejas sempre, pregando, anunciando as verdades de Cristo. E meu compromisso é com a palavra, é ensinar a palavra. Que Deus nos abençoe. Vou deixar aqui o questionário para você observar aqui as respostas e colocar aí na sua revista, no seu questionário para os seus alunos.